Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aí, que o Santo Espírito possa aplicar essa leitura aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos irmãos, João capítulo 12, versículos de 1 a 11, marca uma transição decisiva no Evangelho de João, dando início ao relato da última semana de Jesus, que culmina na cruz e na ressurreição. Este período de 7 dias, descrito com detalhes que são únicos, meus irmãos, nos evangelhos, pode ser considerado a maior semana da história. Entendam isso. Enquanto os 7 dias da criação, lá de Gênesis capítulo 1, introduziram o cosmos, e os primeiros 7 dias do ministério de Jesus, quando você lê ali no capítulo 1, 19 a 51, revelam o início de sua missão redentora. Quando você observa a última semana da sua vida, você vai ver, então, que João, ele vai, assim como os outros evangelistas, de maneira muito significativa, ele vai mostrar o clímax do plano de redenção. João, ele destaca essa importância dessa última semana, dedicando, meus irmãos, quase metade do seu evangelho, um padrão que se reflete em Mateus, em Marcos, em Lucas. E quando nós, irmãos, combinamos os relatos dos evangelhos, é possível organizar uma cronologia aproximada desses eventos finais. Veja, no sábado, Jesus ele participou desse banquete, desse jantar em Betânia com Lázaro, Maria e Marta, como lemos aqui em João 12, de 1 a 11. No domingo, ele entrou triunfantemente em Jerusalém, cumprindo as profecias messiânicas. Isso está registrado a partir do versículo 12 até o 19. Na segunda-feira, Jesus ele amaldiçoou a figueira estéril, que simbolizava o juízo sobre a falsa religiosidade. Se você ler Mateus 21, 18 a 19, isso está registrado nesse evangelho. Na terça-feira, Jesus realizou sua última pregação pública em Jerusalém e pronunciou aquele discurso memorável ali no Monte das Oliveiras, aonde nós chamamos o sermão de Jesus como sermão escatológico. Se você ler Mateus 24 e 25, você vai observar Jesus pregando em uma terça-feira esse sermão escatológico. Na quarta-feira, Jesus permaneceu novamente em Betânia, enquanto na quinta ele celebrou a Páscoa com seus discípulos,
aonde Jesus instituiu a ceia do Senhor como sinal da nova aliança. João capítulo 13 a 17 vai registrar isso. E naquela mesma noite, Jesus foi traído, foi preso, sendo julgado de madrugada, e na sexta-feira ele fora crucificado. João 19, 16 a 30 vai registrar, né, esses fatos. Então, meus irmãos, uma característica notável aqui do Evangelho de João é a diferença em sua abordagem em relação aos outros, que nós chamamos de sinóticos, né, os evangelhos parecidos. Observe que enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam os eventos públicos e os confrontos de Jesus com os líderes religiosos, nessa última semana, João, ele oferece uma visão mais íntima. João, ele se concentra na comunhão que Jesus desfrutava com os seus discípulos, com os seus amigos. Por exemplo, o jantar aqui em Betânia e os capítulos dedicados ao discurso de despedida de Jesus vão revelar isso. João capítulo 13 a 17 demonstra essa profundidade de sua relação pessoal com o seu círculo mais próximo. E essa ênfase, meus irmãos, de João é consistente com o papel, não é, que o próprio João exerceu. Ele é chamado de o discípulo amado. E o tema central desse evangelho é a comunhão com Cristo como a essência da vida cristã. E um aspecto dessa comunhão com Cristo se caracteriza, meus irmãos, em devoção. E quando nós pensamos em devoção, observamos o quanto nós precisamos aprender sobre esse assunto à luz do texto bíblico, que mostra o que é de fato uma devoção aceitável a Deus. Aqui nós seremos confrontados, meus irmãos, com a seguinte pergunta: será que de fato nós temos um coração devoto a Cristo? João nos apresenta aqui 4 características da devoção que é aceitável a Deus. Nós vamos tratar sobre isso nessa noite. A primeira característica, então, dessa devoção é a sinceridade. A sinceridade aqui é um ato de adoração que marca a vida, meus irmãos. Observe no texto que a devoção de Maria é um modelo de amor sacrificial a Cristo. Aqui no contexto de João 12, Jesus ele se afasta temporariamente de Jerusalém, até que chegasse o momento de sua dramática entrada na cidade. Porém, à medida que esse momento se aproximava, ele então retornou a Betânia, onde sua chegada foi recebida com grande alegria, com ações de graças, especialmente pelo recente milagre da ressurreição de Lázaro. E para comemorar o retorno de Jesus, foi preparado um grande banquete, um jantar, onde Marta servia e Lázaro estava ali reclinado à mesa com Jesus. Que momento memorável. Cada um dos presentes naquele banquete tinha uma forma única de servir a Jesus. Marta, com seu dom de serviço, o oferecia de maneira generosa, servindo a todos com muito zelo. Lázaro, que havia sido ressuscitado, era uma viva testemunha do poder de Jesus, e por isso ele estava sentado ao lado dele. Maria, por sua vez, se destacou por sua devoção profunda, demonstrando um amor sacrificial que vai além do comum. João nos relata que ela pagou 1 libra de unguento caro. Ela pegou, melhor dizendo, 1 libra de unguento caro, feito de nardo puro, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Que cena diferenciada! A casa então
se encheu com a fragrância do perfume. Uma cena, irmãos, que destaca aqui a devoção profunda. Uma cena que destaca o amor sacrificial de Maria para com Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos 4 características da devoção de Maria. Observem que a devoção de Maria a Jesus é um exemplo a ser imitado. E podemos identificar essas 4 características aqui no texto. Veja, a primeira característica é que ela foi corajosa. Maria demonstrou aqui uma coragem admirável ao servir Jesus, especialmente considerando o clima de hostilidade crescente dos líderes religiosos que estavam a 3 quilômetros, estavam em Jerusalém. Esses líderes que procuravam prender Jesus, procuravam eliminar Jesus a qualquer custo. Eles queriam assassinar Jesus a qualquer custo. Maria, juntamente com os outros discípulos, colocou sua devoção a Cristo acima de sua própria segurança, desafiando os riscos de se associar a Jesus em um momento tão perigoso. Ela não estava preocupada com o perigo. A preocupação de Maria era agradar Jesus. Era agradar Jesus. Por isso podemos dizer que essa devoção, ela também foi sacrificial, porque o ato de Maria a ungir os pés de Jesus com um óleo caríssimo de nardo puro, avaliado aproximadamente naquela época em 300 denários, o que equivalia a 1 ano de trabalho de um homem comum. Isso revela, meus irmãos, o custo sacrificial da devoção dessa mulher. O óleo de nardo puro era de altíssima qualidade, e em sua generosidade, Maria não hesitou em oferecer o melhor que tinha para demonstrar seu amor a Jesus. Eu vou repetir isso, grave no seu coração. Maria, ela não hesitou em oferecer o melhor que ela tinha para demonstrar seu amor a Jesus. Sua devoção era uma expressão do valor que ela atribuía a Cristo, sem qualquer hesitação em dar o que tinha de mais precioso. O que você tem oferecido a Jesus? O que você tem de mais precioso? Você tem colocado aos pés de Cristo? Irmãos, a devoção de Maria também foi humilde. Veja, o gesto de Maria, que não apenas ungiu a cabeça de Jesus, depois os pés. Veja, isso é interessante, né? Porque ela começa ungindo a cabeça e depois os pés. Isso, irmãos, talvez para algumas pessoas em pleno século XXI não signifique absolutamente nada, mas olhando aqui para o contexto da época, isso revela uma humildade profunda, porque naquele contexto cultural, lavar os pés era considerado um serviço muito humilde, que era realizado geralmente por escravos. Maria, no entanto, não hesitou em se submeter a essa humilhação por amor a Cristo. Seu ato foi uma expressão, meus irmãos, de rendição, foi um ato de reconhecimento de que diante de Jesus ela não tinha direitos, mas estava disposta a servi-lo com total humildade. Interessante, porque quando você lê os relatos, as cartas paulinas, você vai observar algo interessante. Não só em Paulo, mas também em outros apóstolos. É que geralmente eles se autodescreviam como doulos, como servos, como escravos. Antes da conversão, o que reinava era a altivez. Mas depois da conversão, agora estes homens e mulheres, eles se consideravam como servos, apenas servos, escravos, assim como Maria. Também, meus irmãos, essa devoção foi zelosa, muito zelosa. Maria demonstrou uma devoção zelosa ao usar seus próprios cabelos para enxugar os pés de Jesus. Irmãos, essa atitude era socialmente irrepreensível, ou melhor, era uma atitude que poderia ser repreendida.
Mas aqui é algo extraordinário, porque Maria demonstra intimidade com Jesus. Ela era uma serva que amava o seu Senhor mais do que tudo. As pessoas que viram aquela cena ficaram impactadas. Eu imagino ali as pessoas murmurando e questionando aquela ação de Maria ao enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Mas a Bíblia deixa muito claro que essa foi uma ação extraordinária de entrega. Meus irmãos, o fato de uma mulher soltar seus cabelos em público e usá-los de forma tão íntima e pessoal para limpar os pés de Jesus era um gesto de dedicação total, sem reservas. Ela não se preocupou com o que os outros pensariam, pois sua devoção a Cristo era sua prioridade. A devoção de Maria a Cristo era a sua prioridade. Irmãos, diante disso nós podemos dizer que a devoção de Maria nos desafia a refletir sobre o preço que nós estamos dispostos a pagar como discípulos de Jesus. Eu não estou falando aqui pagar o preço pela salvação, porque nós já somos salvos. Uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, você tem que entender que a vida cristã tem um custo. Há muitas coisas que nós precisamos renunciar. Jesus, ele fala sobre isso lá em Lucas 14, ele vai falar sobre o custo do discipulado. A salvação já nos é garantida por meio da sua obra, mas a vida cristã tem um custo, e nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos renunciar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, passar por muitas coisas. Eu pergunto para você nessa noite: o que é mais precioso para você? Será que a sua riqueza é mais precioso para você? O seu dinheiro é mais precioso para você? A sua casa, o seu automóvel, os seus bens são mais preciosos para você? O seu estilo de vida, o seu conforto pessoal, você diz assim: sem essas coisas não dá para viver. Eu preciso ter essas coisas na minha casa, eu preciso ter essas coisas na minha vida, porque sem essas coisas eu não vou ser uma pessoa feliz. Irmãos, pensem bem. Maria, ao oferecer seu tesouro mais precioso, mostrou que seu amor por Cristo ultrapassava qualquer bem material, ultrapassava a sua segurança pessoal. Em nosso próprio contexto, irmãos, a devoção a Cristo muitas vezes exige que renunciemos a certos confortos ou bens valiosos, seja no âmbito financeiro, de estilo de vida, ou até mesmo no sacrifício pessoal. Sim, há muitas coisas na nossa vida que nós abraçamos que são pecaminosas. Talvez um relacionamento esteja prejudicando a sua espiritualidade, e por amor a Cristo você vai ter que abrir mão desse relacionamento. Ou seja, o próprio dinheiro que você tem ganhado. Sim, às vezes o dinheiro se torna um obstáculo na vida das pessoas quando nós colocamos o nosso coração nele. Quando nós dizemos que sem aquela quantia financeira nós não seremos felizes. Isso pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Você que é jovem, está fazendo o Enem, está pensando no futuro, em qual curso você ingressará na universidade. Há muitos jovens ansiosos, preocupados, que colocam toda a sua devoção em um curso universitário, em uma profissão. Não é errado, meus irmãos, fazermos esse tipo de escolha. A questão que nós estamos tratando aqui é aonde nós estamos colocando o nosso coração.
porque essas coisas boas que Deus nos proporciona podem se tornar um ídolo na nossa vida, e tem se tornado na vida de muitos crentes. O dinheiro, relacionamentos, bens, circunstâncias. Mas observe, meus irmãos, que essa devoção sacrificial não é apenas sobre bens materiais, mas também sobre o dar a Cristo o melhor da nossa vida, seja o nosso tempo, seja as nossas habilidades, seja até mesmo as relações pessoais. Por isso que nós podemos dizer que Maria é um modelo de devoção sacrificial, porque ela ofereceu a Jesus não apenas um presente caro, mas também um coração completamente entregue. E aqui sua coragem, humildade, generosidade e entrega incondicional devem ser características, meus irmãos, que todos os cristãos busquem imitar em suas próprias vidas. E ao considerar o preço que nós estamos dispostos a pagar para seguir a Cristo, nós devemos nos perguntar: será que nós estamos dispostos a oferecer tudo por amor a Jesus, como Maria fez? Será que estamos dispostos, irmãos? Você abriria mão de tudo na sua vida? O mais caro, você abriria mão? O que é o mais caro para você? São seus filhos? Seu cônjuge? Sua universidade? O que é mais caro para você? Você estaria hoje disposto ou disposta a abrir mão de tudo por amor a Cristo? Irmãos, nossa devoção a Cristo deve ser total, zelosa, humilde e sacrificial, refletindo a grandeza e a preciosidade do nosso Senhor. A segunda característica, meus irmãos, dessa devoção é que ela pode ser questionada. Veja, depois que Maria unge os pés de Jesus com um perfume caro, Judas Iscariotes critica sua atitude. Ele questiona, versículos 4 e 5: porque este unguento não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele está criticando. Irmãos, essa crítica à devoção de Maria é um desafio comum lançado contra a verdadeira adoração a Cristo, em que se argumenta que as boas ações práticas, o serviço, são mais importantes do que o tempo que nós gastamos com o Senhor. Irmãos, fiquem atentos ao que eu vou falar para vocês. O espírito de Judas é evidente em nossos dias. O espírito de Judas está presente nos nossos dias. Esse espírito de questionamento sobre a prioridade da devoção a Cristo em relação às necessidades práticas da vida está muito presente em nossos dias, meus irmãos. Veja só, muitos pregadores ouvem constantemente críticas, reclamações sobre os seus sermões, que enfatizam demais a glória de Cristo. Pastor, pare de enfatizar a glória de Cristo, pare de pregar sobre quem Cristo é, as características de Cristo, os atributos de Deus. Não pregue mais sobre isso, não enfatize as glórias de Cristo. Em vez disso, pastor, foque nas necessidades imediatas das pessoas. É o que acontece hoje, meus irmãos. É o que tem acontecido hoje. O pragmatismo religioso que tem inundado a igreja brasileira, não só a igreja brasileira, mas em todo o mundo. Muitos querem calar a voz dos pregadores fiéis que anunciam as boas novas sobre Cristo, sobre a salvação, sobre as glórias do nosso Redentor. Muitos querem que os pregadores foquem nas necessidades imediatas das pessoas. Meus irmãos, veja, esse espírito de Judas reflete a mentalidade
das pessoas hoje. Muitas pessoas têm adotado o comportamento de Judas, quando diz: olha, você não precisa fazer essas coisas, não. Você não precisa gastar muito tempo com oração. Você não precisa gastar muito tempo lendo as Escrituras. Você não precisa ir todo domingo para a igreja. Faça o serviço do Senhor de outra forma. Invista nas pessoas. Esse não é o slogan hoje dos coaches. Invista nas pessoas. É claro que nós precisamos, evidentemente, investir nas pessoas, mas veja só, essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é a adoração. A partir da adoração, sim, nós começamos a investir na vida das pessoas. Nós não podemos inverter. Só que hoje, por causa do pragmatismo, a ideia é inverter. Primeiro você investe nas pessoas, depois vocês adoram. Irmãos, Judas é o tipo de homem que tem o dinheiro em sua mente o tempo todo. Ele vê tudo sob o aspecto do valor pecuniário. Para Judas, qualquer ato de devoção que não resultasse em um benefício material era um desperdício. O contraste, porém, é evidente. Maria, movida por um amor sincero a Cristo, não calculava sua adoração em termos financeiros, mas enxergava todas as coisas à luz da glória do Senhor. Meus irmãos, essa diferença ilustra a essência da verdadeira adoração. Enquanto uma mentalidade mundana reduz tudo ao valor monetário, ao que vai dar certo, a fé genuína reconhece que nada é mais precioso do que honrar a Cristo com o que temos e melhor. Isso sim é o mais precioso. Deus está mais preocupado com a minha adoração, com a minha comunhão com Ele, do que com o meu serviço. Você pode fazer todo tipo de atividade na igreja. Você pode ser pastor, presbítero, diácono, presente em sociedade, cantar na equipe de música. Você pode ser um evangelista, fazer um monte de coisa na igreja. Mas a minha pergunta é: você acha que Deus está preocupado mais com isso do que com sua vida de comunhão com Ele? Porque o que adianta fazer tudo isso? Nós devemos fazer. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer. Você deve trabalhar, você deve servir. Mas lembre-se, o que adianta servir se o nosso coração não está humilhado diante do Senhor? O que adianta assumir uma função na igreja se o coração não está prostrado diante do Senhor, rendido aos pés do Senhor? Sabe o que vai acontecer? Paulo diz que na volta de Cristo, todas essas nossas obras que fizemos, elas vão ser queimadas. Não vai ficar nenhuma delas, porque foram feitas com motivações erradas. Irmãos, a crítica de Judas a Maria vai além de uma simples defesa dos pobres. João revela que a verdadeira razão por trás de suas palavras não era um genuíno interesse pelos necessitados, mas sim seu caráter corrupto. Veja aí o versículo 6. Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a seu cargo a bolsa de dinheiro, servia-se do que nela se depositava. Judas, com sua atitude hipócrita, é um exemplo de como um indivíduo pode aparentemente desempenhar o papel de discípulo, desfrutando de grandes privilégios, mas ainda assim está longe da verdadeira devoção a Cristo. A devoção de Maria, meus irmãos, por outro lado, ofendeu Judas, porque ela não tinha nenhum interesse pessoal em ganhos materiais, mas estava simplesmente preocupada com a honra de Cristo. Essa era a preocupação de Maria, não era com interesse pessoal em ganhos materiais, mas ela estava simplesmente preocupada com a honra de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos que
perceber o perigo do pensamento de Judas em nosso coração. Porque talvez estejamos agindo como Judas. Como eu já falei anteriormente, né, acho que ano passado eu falei, é uma frase, nós temos muitos Judas na igreja. Talvez você seja um Judas. Talvez você esteja raciocinando como Judas. Sim, talvez você seja cristão, verdadeiro, mas você pode estar raciocinando como Judas. Porque a atitude de Judas, irmãos, deve servir como um alerta para nós. Se nossas motivações para adoração a Cristo forem baseadas em interesses pessoais, como benefícios sociais ou comerciais, ou para ganharmos popularidade. Você sabia que há muitas pessoas na igreja, irmãos, ao longo, né, desse tempo de cristianismo, mesmo quando não era líder, eu já observei, não é, alguns líderes agindo com esse intuito de ganhar popularidade. A motivação era a popularidade. Veja, quantas pessoas eu já evangelizei. Eu já vi pastores, né, anotando quantas pessoas já se converteram com a sua pregação, como se fosse eles que produzissem a conversão nas pessoas. Como assim? Isso é espírito de Judas. Irmãos, isso é uma armadilha. Judas não via valor na adoração pura, mas apenas no que poderia tirar de Jesus. A ganância de Judas o levou à traição, fazendo dele um dos nomes mais infames da história. E finalmente, custou-lhe a sua alma. Nós devemos, irmãos, portanto, refletir sobre nossas próprias motivações ao nos aproximarmos de Cristo. O que é que nos move na adoração? O que é que move você na adoração? Agora eu quero que você entenda que a adoração não é só quando nós cantamos, irmãos. Adoração não é só quando nós cantamos. Adoração tem a ver com a nossa vida. Sim, está relacionada também com quando nós abrimos nossos lábios para louvar a Deus. Mas adoração é uma vida entregue. É uma vida consagrada ao Senhor. Então eu pergunto para você, o que é que move você na adoração? Nós estamos buscando a glória de Deus ou apenas o que Ele pode nos dar? O que é que você busca? De Deus, em Deus. Irmãos, essa é uma pergunta importante. O que é que você busca quando vem para a igreja? Veja como Jesus defende Maria. Versículos 7 e 8. Veja como Jesus responde a Judas com muita firmeza: deixai-a, para que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre têm com vocês, mas a mim nem sempre têm. Irmãos, essas palavras de Jesus não devem ser interpretadas como um desdém pela preocupação com os pobres, porque Jesus já demonstrou em várias ocasiões sua preocupação genuína pelos necessitados. Em vez disso, Jesus ensina que enquanto as necessidades desse mundo são importantes, elas não devem substituir a adoração e a devoção a Ele, que é o Salvador eterno. Primeiro adoração, depois serviço. A ordem sempre é essa: primeiro adoração, consequentemente o serviço. Queridos, aqui nós observamos nessas palavras de Jesus que os discípulos que estavam presenciando aquela cena, que estavam ouvindo o que Jesus disse, nós percebemos que eles estavam no limiar da história. Por quê? Eles estavam no limiar da história. Porque o sacrifício de Cristo na cruz estava prestes a garantir a salvação para os eleitos. A unção de Maria, meus irmãos, sobre Jesus, não era um simples gesto simbólico, mas era um sinal de respeito, um sinal de honra ao Cristo que estava prestes a cumprir a missão redentora na cruz. O melhor uso do perfume, portanto, era preparar Jesus
para sua morte iminente. Em poucos dias, Jesus seria crucificado na cruz. Agora, outra coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, aqui, é a fragrância daquele perfume. Mas entenda a fragrância do perfume como a fragrância da devoção. Como Jesus estava prestes a morrer na cruz, é possível, meus irmãos, que a fragrância daquele óleo que Maria derramou sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus, estivesse sobre o seu corpo durante a sua prisão, durante seu julgamento, durante a sua crucificação e durante o seu sepultamento. Era um perfume muito forte, e aquele perfume ficou ali impregnado no corpo de Jesus. O que isso significa, meus irmãos? Para nós, é que a devoção de Maria não apenas teve um significado espiritual naquele momento, mas também se uniu ao sacrifício de Cristo, fincando ali uma marca histórica, porque a fragrância da adoração, da devoção daquela mulher ecoaria na memória dos discípulos em cada ato redentor de Cristo. Jesus, ele disse que o ato de Maria seria lembrado. E esse episódio aqui, meus irmãos, é um poderoso lembrete de que a verdadeira devoção a Cristo, com os interesses materiais, pessoais, sociais, ou será que a nossa preocupação primária é a glória de Cristo? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua maior preocupação? Isso nos leva, meus irmãos, à terceira característica dessa devoção, é que ela é ameaçadora. Os inimigos à cruz se sentem ameaçados com esse tipo de devoção. Observem aí que essa devoção, ela pode ser perigosa, como está evidenciado aqui nessa trama para matar Lázaro. Versículos 10 e 11. Então os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque por causa dele muitos judeus estavam indo embora e acreditando em Jesus. Veja, a devoção de Maria a Cristo estabeleceu um memorial duradouro da glória divina de Jesus, enquanto o testemunho de Lázaro se tornou um memorial do poder divino de Cristo. Meus irmãos, o impacto da ressurreição de Lázaro foi tão grande que, ao saberem que Jesus estava em Betânia, muitos judeus foram até lá, não apenas para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então, observe, meus irmãos, Lázaro não era apenas uma figura destacada nos evangelhos. Você não vai ver registros de feitos extraordinários por Lázaro. Você não vai ver nenhum discurso de Lázaro. Os evangelhos não mostram nenhum discurso memorável de Lázaro. Porém, o poder do seu testemunho reside não no que ele fez, mas no que Jesus fez por ele. Então, a resposta não está no que Lázaro fez por Jesus, mas no que Jesus ele fez por Lázaro. E o mesmo, entenda bem, se aplica a todos nós, a todos os cristãos. Se um dia nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e sobre nós ressoou a voz que clamou: vem para fora. Se fomos ressuscitados para uma nova vida, e o mestre ordenou: desatai-o e o deixai ir, de modo que agora estamos livres. Então, meus irmãos, nos tornamos testemunhos vivos, irrefutáveis de Jesus Cristo. Sim, nós que somos cristãos, somos testemunhos vivos, irrefutáveis do poder de Cristo. Meus irmãos, Lázaro não era apenas uma testemunha do poder de Cristo, mas também uma ameaça direta ao governo dos líderes religiosos que se opunham a Jesus.
Sua ressurreição não podia ser negada. O testemunho era claro, as pessoas estiveram na casa de Lázaro, comprovaram que ele havia morrido, passou 4 dias ali, sepultado, numa tumba. Mas só que Lázaro vivia perto de Jerusalém. E os líderes religiosos, eles começaram a raciocinar, logicamente, que o que Jesus havia feito era uma prova de que ele era o Messias. Porque qual homem poderia ressuscitar um morto? Isso era uma prova irrefutável de que ele era o Messias. Então, o que eles queriam fazer? Veja a incredulidade desses homens. Mesmo vendo diante dos seus olhos a prova de que Jesus era o Messias, eles queriam matar a prova. Eles queriam matar Lázaro. Porque Lázaro se tornou uma prova irrefutável do messianismo de Cristo. Sua existência, movendo-se para lá e para cá, comendo, bebendo, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, era um testemunho da verdade que os líderes não podiam apagar. Por isso eles planejavam a morte de Lázaro, assim como também estavam planejando a morte de Jesus. E aqui, irmãos, nós aprendemos que a história de Lázaro revela que a oposição à verdade de Cristo não é uma novidade. E os cristãos não devem se surpreender quando forem perseguidos por seu testemunho. A tática de enterrar evidências ou obscurecer a verdade é tão antiga quanto Caifás. Mas, meus irmãos, é igualmente moderna e ainda é usada hoje pelos inimigos do Evangelho. Eles querem enterrar o Evangelho. Eles querem negar a todo custo o senhorio de Cristo. No entanto, é importante perceber que somente aqueles que estão em erro recorrem melhor a essas estratégias. Satanás, ele também recorre a essas estratégias de esconder as evidências do poder salvador de Deus para apagar a luz da verdade. Por isso, os cristãos devem ser zelosos em dar seu testemunho. Discurso eloquente. Ele não apresentou argumentos teológicos complexos. A própria existência de Lázaro, a própria vida de Lázaro, era um testemunho irrefutável da verdade do Evangelho. E eu pergunto para você nessa noite, para todos nós, será que a nossa vida incomoda os incrédulos? Você que é universitária, sua vida incomoda aqueles ímpios que estudam com você na universidade? Incomodar em que sentido? Porque você é diferente. Porque você nada contra a maré. Porque você vive uma contracultura. Então eu pergunto, sua vida incomoda os incrédulos? Não que você seja um chato de galoche, não é isso. Eu sei que tem crente muito chato, carrancudo. Nós precisamos ser agradáveis para as pessoas, mas a questão é, a minha vida tem refletido a luz de Cristo? O nosso testemunho provoca reações? Alguém já foi impactado ao olhar para nossas ações e ver Cristo em nós? Ao observar nossa conduta, ao observar nossa transformação? Ou será que nós vivemos de forma tão morna, irrelevante, que nossa presença não faz a diferença alguma para o avanço do Evangelho, para o avanço do Reino de Deus? Meus irmãos, se nossa vida não desperta reações, seja para conversão ou para oposição, talvez nós precisemos perguntar se estamos realmente vivendo como quem foi ressuscitado em novidade de vida. Assim como nós lemos na liturgia em Romanos 6, versículo 4. Será que realmente nós fomos ressuscitados? Ou será que ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados? Pastor, eu sou presbiteriano. Pastor, eu sou batista. Pastor, eu sou congregacional. Pastor, eu sou assembleiano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer nada. Você
ressuscitou. Você foi ressuscitado por Cristo para uma nova vida. Cristo tirou você da morte espiritual. Isso é evidente. Porque se Cristo nos tirou da morte espiritual, Ele nos tirou para que nós possamos demonstrar provas irrefutáveis de que o seu poder está sobre nós. Irmãos, Lázaro não podia se esconder, e você está vivendo como uma prova viva de Cristo, ou como alguém que ainda habita no túmulo da irrelevância espiritual? Veja o versículo 11 final, o que ele diz: por causa dele, do testemunho de Lázaro, muitos creram em Jesus. A sua vida tem atraído pessoas a Cristo, ou tem afastado as pessoas de Cristo? Por último, irmãos, a nível de conclusão, aqui nós temos a recompensa dessa devoção. O relato aqui da devoção de Maria a Jesus oferece um modelo sublime de fé e de amor. E, ao mesmo tempo, irmãos, nos desafia a seguirmos o seu exemplo. E também mostra que a devoção genuína a Cristo, ela é modelada por um coração dedicado. Mas esse coração dedicado, ele enfrentará oposição, seja de dentro ou de fora. Judas, os líderes religiosos. Então, você que de fato possui uma devoção genuína, sincera, sacrificial, saiba disso. Você vai ser criticado por isso. Talvez as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: ah, você é muito puritano. Você tem que viver em pleno século 21 como as pessoas vivem. Você deve se vestir como as pessoas se vestem. Você se veste como uma puritana, como um puritano. Você fala como uma pessoa do século passado. Você vai receber críticas pelo seu serviço, por sua adoração a Deus. Não se preocupe com as críticas. Se preocupe, em primeiro lugar, em agradar o seu Senhor, porque todos esses que agradam ao Senhor, eles serão recompensados. Veja, Maria foi recompensada. Maria, em sua devoção, é a primeira a compreender, talvez de forma única entre os discípulos, a missão salvadora de Jesus. Se você for para Marcos 14, versículo 8, você vai ver que quando ela ungiu os pés de Cristo, Jesus reconhece o ato como uma preparação para o seu sepultamento, o que indica que Maria possuía uma percepção espiritual aguçada sobre o que estava por vir. Maria foi recompensada. Essa recompensa de compreensão, ainda que não visível a todos, é uma das bênçãos, meus irmãos, da devoção a Cristo, uma visão mais aprofundada do Evangelho. Nós precisamos sair dessa superficialidade, meus irmãos, que muitos cristãos estão vivendo atualmente. Nós precisamos nos aprofundar mais. Então, cada vez mais que você se devota a Cristo, pode ter certeza que você vai ser recompensado com mais conhecimento do Evangelho. E quanto mais devoção sacrificial, humilde, zelosa você oferece a Cristo, o seu coração vai ser preenchido pelo conhecimento do Senhor. Meus irmãos, Lázaro também foi recompensado. Veja, Lázaro, ele vivenciou uma recompensa mais direta. Depois de ser ressuscitado por Jesus, ele experimentou uma ressurreição literal, que fortaleceu a sua fé. Sim, ele teve a sua fé fortalecida. Imagine quando Lázaro abriu seus olhos, quando ele ouviu a voz de Jesus, saiu daquela tumba, quando as pessoas começavam a desatá-lo ali, tirar aqueles panos que estavam sobre ele, e a primeira pessoa que ele viu ali diante dele, que estava de pé, o seu amigo Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, a sua fé foi fortalecida. E certamente Lázaro, quando ele morreu, porque é claro que Lázaro, ele foi ressuscitado, mas depois ele
morreu, não sabemos como, né? Talvez de velhice, de alguma doença, mas certamente Lázaro estava preparado para enfrentar a morte, porque ele sabia que a morte não seria a separação eterna, porque ele estaria com o seu Senhor para todo o sempre. Meus irmãos, a devoção de Maria aqui, especificamente a de Maria, ela pode se destacar, e eu quero que nós apliquemos isso à nossa vida. Veja aí, versículo 5 diz que a casa se encheu com a fragrância do perfume. A devoção de Maria não foi apenas um ato individual, mas algo que se espalhou para todos ao seu redor. A fragrância, meus irmãos, simboliza a presença e o impacto duradouro da devoção genuína a Cristo. Assim como o perfume encheu toda a casa, a vida de um cristão totalmente entregue ao Senhor exala a fragrância da graça, exala a fragrância da misericórdia de Deus. Esse crente, ele vai impactar de maneira visível, de maneira irresistível, as pessoas que estão à sua volta. Ele vai, de fato, espalhar o Evangelho. Porque quando nos entregamos totalmente ao Senhor, como Maria fez, irmãos, nossas vidas se tornam um reflexo da sua salvação, levando o aroma do Evangelho a todos. Porque ser usado por Deus, irmãos, dessa forma, é a maior bênção que nós podemos experimentar. Porque implica não apenas em vivenciar a sua graça, mas também em compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Isso é a maior recompensa, irmãos. Sermos vasos, sermos a própria fragrância, exalamos a fragrância do Evangelho para outras pessoas, o bom perfume de Cristo a outras pessoas. A minha pergunta é: será que de fato nós estamos exalando o bom perfume de Cristo às pessoas ao nosso redor? Na sua casa, as pessoas conseguem sentir o cheiro de Cristo em você? É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui literalmente, certo? Mas é a sua vida, o seu testemunho, no seu trabalho, na escola, na universidade. As pessoas conseguem sentir o cheiro de Cristo em você? As suas palavras, os seus pensamentos, as suas ações exalam o bom perfume de Cristo? As pessoas são atraídas a Cristo através da sua vida? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa fazer com que a nossa devoção a Cristo possa impactar vidas, que a nossa devoção a Cristo saia daqui, das quatro paredes desse lugar que nós nos reunimos para adorar, que possamos exalar o bom perfume de Cristo em qualquer lugar que sejamos, irmãos, para que as pessoas sejam atraídas a Cristo através da nossa vida. Vamos orar?